Olá, boa noite a todos. Boa noite. Quem quiser me acompanhar agora numa harmonização, eu peço que vocês fechem um pouquinho os olhos, se concentrem. Eu vou colocar uma música. Vai respirando profundamente, inspira pelo nariz, expira pela boca. Vai relaxando o corpo, se concentrando na espiritualidade maior, espiritualidade amiga. Para que a gente possa nos harmonizar, para ter um entendimento melhor da palestra e dos conhecimentos que serão passados hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então pode abrir os olhos. E a palestra de hoje é mente e cérebro, né? Eu vou falar um pouco de cada uma, depois vou falar um pouquinho do conjunto, né? Como que isso funciona mais ou menos, né? E aqui primeiro uma frase do livro O Caibalion, né? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O livro Caibalion, para quem não conhece, é um livro das leis herméticas, né? E eu vou citar muito não, mas vou citar algumas frases que tem nesse livro e vocês vão entender um pouquinho melhor do que se trata a mente. O que é cérebro? Além desse personagem, né? Quem conhece? Conhece esse desenho? Não é do seu tempo, né? Cérebro, a definição do dicionário. Parte do sistema nervoso central, situada na caixa craniana dos vertebrados e que recebe estímulos dos órgãos sensoriais, interpretando-os e correlacionando-os com impressões armazenadas, a fim de acionar impulsos motores que essencialmente controlam todas as atividades vitais. Nos humanos, é também o órgão do pensamento, dos sentimentos, da memória e da imaginação. E aqui nessa figura tem o cérebro humano, né, numa perspectiva que aqui a gente vê o hemisfério esquerdo do cérebro humano. Como vocês podem ver, o cérebro humano é dividido em áreas, né, como o lobo frontal, parietal, occipital. Aqui atrás tem o cerebelo e aqui embaixo o canal medular, né, ou a medula espinhal. E como que funciona o cérebro? O cérebro ele trabalha através de pulsos elétricos. Então, ele manda a informação do cérebro através da medula até um órgão, até uma outra extremidade. E essa informação retorna, né, tendo uma conversação, uma troca de informações do cérebro com um músculo, um órgão interno. Então ele é capaz de controlar todo o sistema circulatório, né, digestivo de forma involuntária, a gente não precisa pensar para que isso ocorra, né, dentre outras capacidades, né. Aqui não dá para ver, mas mais ou menos aqui no meio, não está funcionando, tem a glândula pineal, né, que é um órgão muito importante, né, para a espiritualidade, para essa comunicação do ser encarnado com a espiritualidade, né, dos seres desencarnados. E o que é mente? Mais uma vez, a parte do dicionário, né? Mente é a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Espírito, pensamento, entendimento. Então, mais uma vez, até o dicionário já vai relacionando mente com a espiritualidade. E aí eu vou associar cada vez mais essas duas partes. Mente e cérebro.
são duas coisas diferentes. Cérebro é um órgão físico, né? E a mente, como foi dito antes, né, é uma parte fora do corpo, né, extracorporal. Então, na verdade, ele é um campo ou um corpo, né, como na espiritualidade e outras áreas gostam de chamar. Tem o corpo mental, que faz parte dos 7 corpos sutis que compõem o ser humano, né? A mente é de tamanha importância porque ele pode realizar infinitas coisas. Apesar, né, de hoje nós estarmos encarnados, a mente trabalha de forma limitada. Exatamente por conta do cérebro, apesar de ser um órgão fantástico, ainda é um órgão limitado. Por quê? Porque a mente já está totalmente desenvolvida. E o corpo humano ainda não, o cérebro ainda não. Então há um certo conflito, né, de capacidades, que acaba limitando o potencial da mente. Que a mente, né, como muitos de vocês já sabem, a mente é capaz de fazer meditação, né, fazer um silenciamento, fazer uma projeção astral, telepatia e captações mediúnicas, né? Coisa que não é muito comum para a maioria das pessoas, mas são uma das capacidades, algumas das capacidades que a mente humana é capaz de fazer. E aí entra essa relação, né, de alguma parte do órgão físico do cérebro, por exemplo, a glândula pineal, que faz captações, né, mediúnicas, para que a pessoa consiga psicografar, né, ou psicofonia, falar alguma mensagem, né, dos espíritos, dentre outras capacidades. Aqui, corpo ou campo mental faz parte dos 7 corpos sutis em que os seres humanos são compostos. Sua importância é infinita, pois possibilita realizar infinitas tarefas. Enquanto encarnado, o corpo mental está limitado, mas mesmo assim pode realizar muitas tarefas que os seres humanos não estão acostumados. Como eu já disse, né? Projeção astral, meditação, captações mediúnicas, telepatias, dentre outras, né? E aqui está exatamente a primeira lei hermética, né? O princípio mental. O todo é mente, o universo é mental. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer muita coisa. Mas eu vou, né, tentar fazer um resuminho para vocês. Eu não sei se vocês conhecem Nikola Tesla. Ele foi uma pessoa de extrema inteligência, muitas invenções, apesar de algumas terem sido, né? Mas ele sim, né, foi uma pessoa com uma capacidade mental imensa, porque as invenções dele, né, ele apenas se concentrava, ele se afastava das pessoas, se concentrava e de repente vinha uma invenção na mente dele. Ele tinha uma visão de um instrumento e a partir dessa visão ele conseguia construir um equipamento, né, que naquela época, em 1800, quase 1900, ele fez coisas incríveis, né, que hoje em dia, né, muitas tecnologias das quais ele inventou não é utilizada hoje. Por exemplo, ele inventou uma torre que seria capaz de transmitir energia elétrica de um ponto a outro sem fiação, sem cabo. Então imagina uma pessoa de tamanha capacidade, né, inventando coisas tão incomuns, né, mas infelizmente são coisas que ainda não está disponível para a gente por conta de certos interesses, né. Por isso eu falo que a mente, né, ela tem realmente capacidades infinitas. E Nikola Tesla, ele realmente fala, né, de forma sincera, que todas as invenções que ele fez foi captada do universo. Eu gosto de falar
que o universo é a maior biblioteca que existe. Basta a gente se conectar, né? Se afastar, se concentrar, que aí a gente consegue escrever texto, ter ideias, invenções, dentre outras coisas. E tudo isso depende do ser humano, né? Se o ser humano tem essa capacidade mental e acredita nisso, ele realiza. Mas se ele tem alguma limitação e que ele acredita que esse tipo de coisa é impossível, a partir desse momento ele já não realiza nenhuma dessas capacidades, como telepatia, né? E dentre outras que eu já falei. Então, a partir do momento que você acredita, você pode realizar. E aqui tem mais uma frase do livro Caibalion. E esse é um livro, para quem não conhece, realmente ele é muito interessante. É um livro que ele cita as 7 leis herméticas, né, e que ele explana dentro de cada lei, né, alguns conhecimentos que os seres humanos, na verdade, perderam ao longo do tempo. Por que eu falo que perderam? Porque tem muitas coisas que hoje em dia atrapalham a capacidade mental do ser humano, como a tecnologia, por exemplo. Muitas pessoas acabam ficando dependentes da tecnologia e não utilizam a capacidade mental como um todo. Então eles ficam nessa limitação, né, do objeto tecnológico e utilizam desse equipamento físico, esquecendo da sua capacidade mental de criar, né, de realizar tarefas infinitas, né? E tem... agora fugiu um ponto que eu ia falar. Eu vou ler agora a frase, depois acho que eu lembro. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Não sei se vocês lembram, Jesus Cristo transformou água em vinho. Então está aqui uma das capacidades da mente do ser espiritual. Como ele disse, né, que nós somos capazes de realizar tudo aquilo que ele tinha feito e muito mais. Então vão aí alguns exemplos das quais a capacidade da mente humana vai muito além do que a gente entende hoje em dia, né? Infelizmente, né, hoje em dia nós temos muitas crenças, várias delas, que acabam limitando, né, o comportamento humano e o desenvolvimento, né? E por conta disso, né, como acho que todo mundo aqui já sabe, o planeta está passando por uma transformação, uma evolução, né, como no Espiritismo diz, né, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Outras linhas também falam dessa evolução e que é importante o ser humano, né, como ser espiritual, entrar nesse desenvolvimento dessas capacidades para que ocorra uma transformação também física. Quando o ser humano ele começa a desenvolver suas capacidades mentais, ele entra numa evolução ainda encarnado, né, como mudança de DNA, evolução da mente, do cérebro humano, né, e que essas capacidades vão aumentando cada vez mais. E como eu disse, né, basta acreditar. Não ficar presos em... Tentar, né, não ficar presos em crenças. Algumas crenças são realmente limitantes, não sei se todas, mas acredito que a maioria, e que interferem
em toda essa nossa capacidade mental. Então, se a gente se desprender, né, de certas crenças, né, a gente consegue, né, como eu disse, realizar muitas tarefas. E uma das coisas, né, além de transmutação, né, transformar água em vinho, né, quantas coisas a gente já não viu de que a mente humana era capaz de entortar colher, entortar garfo, mudar um objeto de lugar, né? Antigamente, mas muito antigamente, né, até antes dos egípcios, a capacidade mental humana era muito maior do que é hoje, né? Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma substância chamada maná. E o maná é uma das substâncias que, de acordo, né, com relatos, reunião em grupo com pessoas de alta capacidade mental, conseguiam realizar muitas tarefas importantes, né? Como acreditam que foi no caso da construção das pirâmides do Egito, né? Mover, né, aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, não sei se vocês conhecem, dizem também que foi realizado através desse maná, em reunião com pessoas de alta capacidade mental, que realizavam essas tarefas que seriam impossíveis, né? Como que eles conseguiriam movimentar uma pedra de mais de 10 toneladas se naquela época não tinha guindaste? E quantos guindastes hoje em dia é capaz de mover uma pedra de 10 toneladas? Então tá aí alguns dos mistérios, né, da mente humana que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Porém, né, o ser humano hoje em dia ele vai desenvolvendo, né, muitas pessoas estão desenvolvendo essas capacidades mentais, só que tem que se atentar muito à responsabilidade. Porque toda a criação da mente humana, né, é de responsabilidade do Criador. Então, se eu criei alguma coisa de acordo com a minha mente, né, aquilo é minha responsabilidade. Então, tem que se atentar muito a tais responsabilidades, porque isso ocorre de forma involuntária, né? Então, a gente não se atenta, mas quantas coisas a gente não está criando? Com pensamentos de baixa vibração, por exemplo, né? Com medo, raiva. A gente pensa algumas coisas na hora da raiva, né? E aquilo é nossa responsabilidade. Apesar da gente ainda não ter essa consciência, não vai deixar de ser nossa responsabilidade. Então é de tamanha importância que o ser humano se torne cada vez mais consciente, desenvolva seu estado, né? Suas capacidades mentais, com responsabilidade e sempre em prol do amor, né? Ajudando o próximo, com caridade, né? O amor é a maior lei que existe. É a lei do desenvolvimento do ser espiritual. Onde não há amor, não há desenvolvimento.